Olá, bem-vindo ao É Tudo Vintage. Enquanto lá fora se tem a Bloody Mary e o Slenderman, o Brasil é cheio de lendas urbanas que são tão assustadoras que até hoje fazem o maior sucesso. Talvez sucesso não seja a palavra correta, tem muita gente traumatizada por causa dessas histórias até hoje. Mas, que tal relembrar as lendas urbanas brasileiras que fizeram parte da nossa infância? Logo depois da vinheta. Antes de começarmos, que tal deixar o seu like e se inscrever nesse canal onde as histórias antigas são as personagens principais? Se esse tipo de conteúdo agrada a você, vem acompanhar a gente. Bem, agora vamos às lendas urbanas. Preparados? O primeiro é o boneco do Fofão. Por volta de 1986, correu o boato de que ao desmontar o boneco Fofão, personagem do clássico infantil Balão Mágico, foi possível encontrar uma faca afiada perto de sua cabeça. A lenda vive até hoje, já que foi dito que quando escurece, os bonecos atacam as crianças enquanto elas dormem. A procissão das almas. Essa lenda vem de lá de Mariana, em Minas Gerais, com inspiração para cerimônias religiosas que ainda acontecem na cidade. Conta-se que havia uma senhora que morava sozinha e vigiava a rua o dia todo. Uma noite, ela viu uma equipe se aproximando. A velha achou estranho que os sinos da igreja nem tocassem, como é a norma nos dias de procissão. Mesmo assim, a senhora ficou do lado de fora da janela e observou. No final do desfile, um dos participantes se aproximou e entregou uma vela para a senhora na janela. Ela a aguardou e foi dormir. No dia seguinte, ao acordar, encontrou ossos onde havia deixado a vela. Os resultados das lendas variam. Algumas versões dizem que a velha morreu, outras dizem que o espírito voltou à noite seguinte para levar os ossos. Mas no final a moral é sempre a mesma. O desfile das almas não é visto pelos vivos. Ladrão de órgãos. Muitas vezes ouvimos histórias de pessoas que foram drogadas e acordadas em banhos de gelo sem rins. Horror absoluto. Bem, existe uma lenda urbana brasileira que aborda esse tipo de horror. Reza a história que Leandro, um menino de 11 anos, ganhou um jogo virtual no Natal. Nele, os meninos podem conversar com outros jogadores de diferentes países. Ele acabou fazendo amizade com um usuário chamado Lorde Sago Doara. Lorde Sago Doara. Isso. Ele enviou um link, um jogo que ele mesmo desenvolveu, segundo um misterioso colega. Leandro clicou inocentemente no link, na verdade era um rastreador que mostrava o endereço da criança. No dia seguinte, o menino teria acordado em uma banheira cheia de gelo com um ferimento nas costas. O Capa Preta. Na década de 1970, moradores de Juiz de Fora, Minas Gerais, teriam sido aterrorizados por um homem misterioso de manto preto. Não é bizarro o suficiente até que você vê relatos de pessoas sendo atacadas por esse ser sombrio. Claro que o público entrou em pânico. Um grupo de moradores formou uma caçada ao chamado Manto Negro. Essa justiça com as próprias mãos teve resultados desastrosos. Pessoas que não tinham nada a ver com a história, como um padre confuso com suas vestes, foram punidas. Os militares estavam tentando resolver esse mistério. Mas o caso parecia ter se resolvido. A histeria acabou. Na beira do rio que corta a cidade, foi encontrada a capa e a carta de despedida do suspeito, que dizia ser incompreendido pela sociedade. Palhaços, você deve ter visto, provavelmente enlouquecido, ouvindo as histórias da internet de palhaços assustadores aparecendo em vários países. Mas você acha que essa onda de palhaços sinistros começa agora? Há alguns anos, uma Kombi azul circulou no Brasil, sem levantar suspeitas. Mas um dia as crianças entraram naquele carro e nunca mais foram vistas. Reza a lenda que os meninos foram alvo de gangue de palhaços que roubaram seus órgãos. Os bandidos aproveitavam a simpatia das crianças por personagens de comédia de circo e atraíram para a morte. A história se espalhou tanto que vários palhaços perderam os empregos e receberam ameaças de morte. Não é à toa que a fobia de palhaço surgiu em um momento em que a lenda ainda estava no auge. Loira do banheiro. Nenhuma lista de lendas urbanas brasileiras estaria completa sem essa atemporal heroína do horror, não é mesmo? Afinal, quem nunca tentou chamá-la no banheiro da escola? A versão mais aceita da história não é nada assustadora. Na verdade, Maria Augusta de Oliveira, nascida em Guaratinguetá, São Paulo, no século XIX, foi um exemplo de empoderamento feminino. Pense nisso. A sociedade pode ser assustadora. Quando ela foi forçada a se casar por seus pais na adolescência, como era o caso na época, Maria Augusta fugiu para a Europa, onde viveu feliz até a sua morte aos 26 anos de idade. Até hoje, a morte permanece um mistério.
pois sua certidão de óbito foi perdida. O corpo foi transportado de volta para o Brasil, mas a mãe da menina se recusou a enterrá-lo, deixando-a em casa. A jovem só foi enterrada depois que sua mãe sofreu uma série de pesadelos. Anos depois, em 1902, o casarão da família foi transformado na Escola Estadual Conselheiro Rodrigues Alves, e surgiram lendas de que o espírito de uma jovem ainda assombrava o local, agravado por um incêndio no interior do prédio. Mas será que o banheiro se encaixa nessa história? Esse é o segredo. Nada liga o fantasma de Maria Augusta a qualquer banheiro. Esse detalhe pode ter sido incorporado na história para que os alunos não faltassem às aulas enquanto fossem ao banheiro. Bem, eu espero muito que você tenha gostado dessas histórias e que nenhuma tenha te deixado com medo. Mas pode falar, elas deixaram a nossa infância cheia de emoção, não é mesmo? Bom, nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!